Bom dia, pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme, né? Hoje eu trabalho na Adobe faz um ano e hoje está atuando hoje como líder de célula, né? De um ótimo time que é composto pelo Lohan Braga e o André Luiz, né? Hoje eu vou estar apresentando um pouquinho sobre o GraphQL, né? Uma introdução bem leve, que eu quero que vocês entendam principalmente a ideia da ferramenta em si. Não vou entrar tão a fundo assim, a ponto de vocês entenderem toda a arquitetura por completo, porque ela é bem extensa, né? Mas o principal é entender mais a motivação do GraphQL, quando usar, as vantagens dele, um pouquinho sobre ele mesmo. Bom, vou estar iniciando por aqui, né? Opa, não está passando o slide. Legal. Bom, vou começar passando por aqui a história do GraphQL, né? Entender um pouquinho sobre como surgiu o GraphQL é importante, porque entender isso ajuda a entender quando utilizar ele, né? Porque toda a tecnologia foi criada, né, para resolver algum problema, e o GraphQL foi da mesma forma. O GraphQL foi criado pelo Facebook há uns anos atrás, né? Eles estavam passando por uns problemas na migração para um aplicativo, né? E eles precisavam de uma ferramenta que auxiliasse isso. E o GraphQL surgiu para auxiliar eles nessa transição aí. Bom, então o Facebook foi criado para a web em 2004, né? É uma rede social que hoje é popularmente usado, né? Mas foi criado principalmente para a web em 2004. Até porque naquela época a gente não era tão comum utilizar celular. Tinha celulares, mas ainda não era aqueles smartphones como estamos acostumados hoje em dia, né? Bom, um marco importante foi quando, em 2007, o Steve Jobs introduziu o iPhone, né? Depois dessa introdução do iPhone, o iPhone 1, muitos celulares começaram a mudar bastante, né? Começou a surgir cada vez mais os smartphones, né? Com presença de aplicativos e coisas do tipo, né? Bom, depois que a Apple anunciou o iPhone, o primeiro iPhone, a Google também acabou respondendo com o Android, né? O Android em si já estava sendo criado faz um tempo, né? Só que, como ia lançar o iPhone e coisas do tipo, muitos estavam questionando, né? E estava até tendo uma especulação sobre um possível Gfone, né? Mas aí a Google acabou respondendo, falando que não ia ter um Gfone, mas que eles estavam trabalhando sobre um sistema operacional junto com outras empresas de telefonia, né? Que fabricam celulares para ter um sistema operacional, que era o Android na época. E que esses celulares iriam utilizar. Bom, nessa época, mais ou menos nessa época, cada vez estava mais presente os celulares na vida das pessoas, né? E o Facebook, então, era só para a web, né? Mas eles precisavam estar trazendo isso para os celulares também. E com a adoção do iPhone e também com o Android em si, a Google pensou, pô, o Safari e o Google Chrome nos celulares vão ser o futuro, né? Também com o avanço do HTML5, eles acreditavam muito e apostaram bastante nesse quesito, né? Que os browsers dos celulares vão ser muito potentes, né? Então, o Facebook apostou no HTML5 para a criação dos aplicativos dele, né? Que foi mais ou menos lá em 2010, 2011, que eles começaram a criar os aplicativos para os sistemas operacionais, né, da Facebook. Bom, só que a arquitetura do Facebook na web, né, funcionava dessa seguinte forma, né? Existia um web browser, né, e o web server. O web server em si, naquela época, estava retornando sempre HTML, né? Então, o site, quando buscava por alguma requisição no servidor, ele retornava sempre o HTML em si. É um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Que normalmente a gente usa a maioria das aplicações que a gente faz, a gente usa normalmente os dados, né? Mas essa era uma aplicação, tipo, que precisava de renderização via servidor, e eles retornavam sempre o HTML na requisição. Bom, então o Facebook também, eles apostaram bastante nessa questão do browser, né? E também nessa questão de aproveitar o código, né? Do site, né? Porque tem esse princípio de write once, run everywhere, de tipo, pô, eu já tenho um site do Facebook na web, já temos o servidor rodando certinho, vamos tentar aproveitar o máximo de código possível, né? Então, eles foram criar esse primeiro aplicativo, né? Esse aplicativo nativo, que eles faziam um wrapper do web browser, né? E pegava o HTML que vinha do servidor. Então, ele conseguia aproveitar o código, né, que funcionava para a web e também aproveitar para usar nos aplicativos nativos, né? Claro que era por um wrapper que eles acabavam modificando algumas coisinhas. Bom, apesar dessa tentativa, esse foi um dos grandes erros do Facebook, né?
Ele, até o Mark Zuckerberg, alguns anos atrás, falou que foi um dos maiores erros do Facebook apostar muito no HTML5, né? E foi um grande erro, né? Porque, como a gente vai ver aqui, alguns problemas acabaram surgindo, né? Por quê? Porque eles apostaram bastante nos browsers, mas os browsers demoravam para atualizar e corrigir os bugs. Então, por exemplo, eu vi um gráfico outra vez que estava mostrando que, tipo, o Safari, comparando a evolução do Safari com as versões do iOS, era muito discrepante, sabe? Então, tipo, o browser acabou ficando para trás e cada vez estava mais presente os aplicativos totalmente nativos, né? E o app do Facebook, foi, na medida que foi crescendo, frequentemente crashava, sabe? O browser já não estava aguentando mais. E não ter um aplicativo nativo era um grande risco para o Facebook, né? Nessa época, o Facebook estava abrindo seu IPO na Nasdaq, né? Estava abrindo suas ações para investimento por investidores, e esse era apontado como um dos grandes riscos no Facebook em si. Bom, então eles precisavam migrar para um aplicativo nativo, né? E eles decidiram começar aos poucos, né? Não foram migrar totalmente, eles foram testando algumas coisas. E eles começaram a migrar para um aplicativo totalmente nativo, começando pela Newsfeed para iOS, né? A Newsfeed é a página principal do Facebook, né? Que quando a gente entra no Facebook, faz o login, a gente acessa, né? A barra de notícias, né? E essa tela em si tem necessidade de muitos dados, né? Essa tela em si é basicamente a principal que fornece muitas informações para o Facebook, né? Bom, só que para a implementação de um aplicativo totalmente nativo para o Facebook era um problema, né? O servidor não atendia as reais necessidades para um aplicativo nativo, porque ele retornava HTML, né? Pô, você consegue até fazer um parser, etc., mas não era viável, né? Então, a arquitetura atual do servidor era um problema. Então, eles precisavam de um retorno diferente dos servidores. Eles precisavam, tipo, que no servidor eles retornassem somente os dados, né? Para poder utilizar nos aplicativos nativos, nos seus objetos e por aí vai. Bom, então eles precisavam pensar uma nova solução. Uma solução para essa arquitetura do servidor retornar os dados, eles pensaram primeiramente nas APIs REST. Afinal, as APIs REST, normalmente, eles transitam dados, né? Normalmente em JSON, mas também poderia ser em XML também. Então, era uma possível alternativa de arquitetura para a aplicação deles, né? Bom, eles tentaram com a APIs REST, só que acabou tendo alguns problemas, né? Alguns problemas acabaram surgindo. Então, lembrando que era 2011, 2012, ainda a internet não era muito boa dos celulares, os celulares também não eram tão potentes como é hoje em dia, né? Então, alguns problemas que eles tiveram com a APIs REST, né, é que muitas requests, precisava de muitas requests para pegar os dados que precisavam. Então, por exemplo, imagina, tipo, para pegar os dados exatamente da forma que eles precisavam, para uma página como a feed de notícias, que tem muitas informações, pô, fazer umas 10, 15 requisições e, tipo, às vezes esperando, né, que retornasse alguma resposta para buscar uma outra informação, sabe? E frequentemente entregava dados nem sempre necessários, né, porque nas APIs REST é comum retornar todos os campos de uma tabela de banco de dados, por exemplo. Então, imagina uma tabela de 30 campos, pô, retornar tudo isso é bastante informação. O que acabava também gerando bastante consumo elevado de internet nos celulares, né? Pensando mais naquela época, pô, tipo, transitar bastante dados, consumir bastante dados de internet era muito problemático, né? Então, mesmo naquela época, para alguns países ricos, assim, também já era um problema, ainda mais para cá, que a internet naquela época não era tão barata e também não tinha muita velocidade, né? Bom, então eles pensaram em construir uma solução que buscasse resolver esses problemas, né? E para isso eles criaram o GraphQL. Basicamente, o GraphQL foi criado pela Facebook, né? E depois ele virou open source em 2015. Eles começaram a criar o GraphQL lá em 2011, mais ou menos, e utilizavam nos aplicativos dele, né? No servidor e nos aplicativos deles. Só que foi basicamente para tentar resolver esses problemas, né? De retornar muitos dados, não ser muito flexível e por aí vai. E aí, tipo, eles pensaram, pô, vamos tentar criar uma ferramenta e o GraphQL acabou surgindo para isso aí. Então, o que mais ou menos é o GraphQL, para a gente tentar entender melhor como que isso buscar resolver esses problemas, né? O GraphQL basicamente é uma query language para fazer chamadas flexíveis para a API. Mas como assim fazer chamadas flexíveis para a API?
Basicamente, no GraphQL, você solicita a partir do client, podendo ser o React Native, Flutter ou alguma coisa da web. A gente solicita quais dados a gente quer buscar e a gente recebe exatamente os dados que pediu, sem nenhuma informação a mais. Então, imagine uma tabela de usuários que tem, sei lá, 30 informações. E você precisa pegar só 2 informações, sabe? Você consegue solicitar somente essas 2 informações e não retornar mais a totalidade dos campos que tem nesse domínio, né? Uma coisa importante para ressaltar é que o GraphQL em si, ele é apenas uma especificação. Ele precisa de libs que implementam. Então, por exemplo, ele apenas define como que é basicamente um protocolo. Ele é apenas uma especificação que fala como que funciona o GraphQL em si, como que é essa comunicação, né? Como que deve funcionar. E aí depende bastante que outras bibliotecas implementem, né? No JavaScript, Node, React, é comum usar bastante o Apollo, né? E também tem o GraphQL.js, que foi a primeira biblioteca que foi criada para implementar esse GraphQL, né? Porque o Facebook criou esse GraphQL.js para ter como referência para que outras linguagens pudessem implementar. E aí foi surgindo várias, né? GraphQL.net para .NET, Graphene para Python, Apollo, que é muito usado no ecossistema JavaScript, e por aí vai. E essa linguagem, essa especificação, assim, surgiu em 2015, né? Eles já estavam usando bastante no Facebook, todos os aplicativos já estavam, do Facebook estavam usando, aí eles decidiram abrir para open source, né, em 2015. Bom, mas vamos ver um exemplo um pouco mais prático aqui de como funciona, né? Aqui eu pesquisei na internet algumas APIs públicas, GraphQL, e eu acabei encontrando uma API de países, né? E eu acabei fazendo alguns testes por lá, e a gente vai também dar uma olhada mais para frente, daqui a pouco, sobre nessa API, né? Então, isso aqui é basicamente um exemplo claro do funcionamento do GraphQL, né? Então, aqui a gente tem uma API de país, né? Country significa país, e às vezes, para uma tela, a gente precisa, às vezes, só do nome e a capital dele. Então, a gente consegue, no GraphQL, fazer uma requisição que busque somente as informações pertinentes para a nossa página. Então, aqui eu estou basicamente falando assim, que é uma query, né, que é uma consulta, e que eu quero buscar sobre o objeto country, o nome e a capital. E se a gente ver aqui no lado direito, a gente está vendo o retorno dele. Eu estou basicamente buscando um array, né, e aqui está retornando somente o nome e a capital. Então, imagina, informações sobre países. Pô, vai ter sobre região, vai ter sobre população, vai ter sobre várias informações que, às vezes, para a nossa página não é pertinente, né? E, às vezes, a gente até fica perdido um pouco no JSON, no XML, sobre as informações, né? E com o GraphQL, ele fica bem descritivo, né? A gente solicita o que a gente precisa e recebe exatamente o que a gente precisa. Agora, um outro exemplo. Aqui, esse exemplo, eu já trouxe também a questão de uma relação, né? Porque, eventualmente, nossas aplicações sempre têm relações, né? Nosso domínio de dados, né? Então, aqui o country, ele tem uma relação com sub-região, né? Então, ele pertence a alguma sub-região, né? Ele tem uma sub-região. Então, eu consigo também buscar algumas informações de outros objetos que têm relação com country, né? Então, por exemplo, eu pesquisei por um país, peguei a população, o nome, e precisei também pegar o nome da sub-região. Então, eu encontrei aqui Afeganistão, que fica na Southern Asia, até essa cidade, esse país aqui também. Então, eu consigo buscar também sobre fazer relações no GraphQL, né? Então, eu consigo facilmente colocar essa relação e requisitar dentro dessa relação apenas o campo que a gente precisa. Bom, também a gente consegue fazer outras operações, né? Então, a gente consegue também passar alguns parâmetros nas nossas queries, né? Então, assim como no REST a gente passa, às vezes, pelos query parameters, a gente também consegue passar aqui parâmetros para nossas requisições, né? Então, a gente consegue colocar aqui um order by, né? Então, eu fiz uma requisição buscando os países, ordenando por população de forma descendente, né? E buscando a população, nome e capital. Então, retornei aqui os países com população de forma descendente, né? China, Índia, Estados Unidos. E até descobri depois, usando essa API, que a Indonésia é o 4º país mais populoso do mundo. Nem sabia disso. Bom, então vamos testar algumas APIs públicas, né? Então, trouxe aqui para 2 APIs para a gente poder estar testando agora mesmo, né? Então, aqui essa é a API que eu estava usando aqui de exemplos de base, né?
que é a query de países, né? Também tem aqui uma API do GitHub, que eu vou estar mostrando mais pra frente, tá? Então, aqui a gente consegue, tipo, fazer requisições para essa API, né? Essa é uma API pública que fornece informações sobre países, né? E tem muitas informações sobre países. É uma API bem interessante que a gente pode até utilizar para criar algumas aplicações legais. Então, aqui a gente está basicamente definindo que a gente quer fazer uma query, né? Quer fazer uma consulta sobre o objeto country, e eu quero que retorne name. Bacana. Mas agora a gente também precisa também estar entendendo quais campos buscar, né? Pô, agora eu tenho aqui, como que eu encontro? Preciso pegar alguma documentação? Preciso acessar algum site que as pessoas precisam criar para a gente saber quais campos precisa? Então, no GraphQL tem o GraphQL Playground, né? Que toda aplicação acaba normalmente tendo, né? E a gente consegue, tipo, através desse painel aqui, conseguir, tipo, informações sobre as nossas queries que a gente pode fazer, sobre os objetos que existem, muito simples. Então, funciona exatamente como uma documentação aqui. Então, vamos ver o que a gente pode buscar dentro de Country, né? Então, aqui em Country, a gente consegue pegar o ID, a localização, o índice Gini. Mas aqui era filtros, né? Então, a gente consegue pegar algumas relações também. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar sub-região. Aqui está retornando um objeto do tipo sub-região, population, por aí vai. Então, se a gente quisesse pegar nome, população, a gente consegue, até aparece já aqui. A gente consegue fazer uma outra relação, né? Então, a gente consegue fazer com, sei lá, as linguagens oficiais, beleza? Vamos pegar as linguagens oficiais. Como as linguagens oficiais ele não retorna um tipo primitivo, como string, int, ele retorna um objeto, eu preciso também selecionar quais campos desse objeto language, né? Então, vamos ver aqui o que posso retornar desse official languages. Eu posso retornar o ISO, posso retornar o nome. Legal, vamos retornar o nome aqui das linguagens oficiais. Vamos fazer um teste aqui. Legal, consegui trazer aqui as linguagens oficiais de cada país aqui. Angola, português. Também consigo fazer alguns filtros aqui. Então, vamos tentar fazer algum filtro para cá também. Vamos ver, a gente também consegue fazer alguns filtros aqui. Posso tentar fazer um order by. Posso fazer os primeiros. Vou trazer os primeiros. Vamos fazer um order by aqui. Ele já aparece até aqui facilmente para a gente ver o que a gente pode acessar, né? Então, para quem é desenvolvedor front-end, fica muito legal, né? Porque a gente consegue exatamente saber facilmente, tipo, testar algumas coisas que a gente pode fazer na API. Vamos tentar trazer sobre de forma descendente, sei lá, a área. Ascendente. Descendente. A gente consegue filtrar por área descendente. Também consegue fazer um filtro aqui embaixo, né? Então, a gente consegue fazer até, tipo, pegar só, sei lá, a primeira linguagem, ou, sei lá, fazer um outro order by. Vamos pegar sempre a primeira linguagem. Vou pegar a primeira. E aqui esse first, normalmente, para pegar as primeiras X, né? Então, se a gente ver aqui, tá, isso aqui tá aparecendo bastante, né? Tá aparecendo só uma linguagem. Mas eu coloquei também esse first aqui. Então, aqui está aparecendo 3 oficiais linguagens para o Afeganistão, né? Mas eu também consigo fazer um filtro a nível aqui embaixo, né? Consigo fazer um filtro diretamente na relação em si. E agora só está trazendo uma linguagem oficial. E por aí vai, sabe? A gente consegue fazer muitas requisições bem legais aqui no GraphQL. A gente consegue fazer bastante filtro na região, no objeto, filtros aqui em cima, por aí vai. Eu estou mostrando agora também a API do GitHub, como mais ou menos funciona, né? Então, aqui eu deixei mais ou menos preparado, né, o meu user, né, que está retornando basicamente o meu nome aqui, né. Então, busquei pelo meu user, fiz um filtro, né, para buscar pelo meu login e retornar somente o nome. Mas, assim, tipo, eu posso ver aqui, né, esse aqui é uma outra ferramenta, que é o GraphQL Playground, esse aqui é o GraphQL, que é o com I aqui. Também, normalmente, é disponível um dos dois, né. E aqui eu também consigo acessar mais ou menos as informações que é disponível eu buscar. Então, vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui minhas informações sobre repositórios. Vamos ver. Consigo pegar sobre alguns meus repositórios, já digitando aqui. Consigo pegar os meus primeiros 10 repositórios. E como ele é um objeto, né, eu preciso
escolher os campos que eu quero retornar, né? Tá dando erro, até porque eu preciso selecionar os campos, né? Bom, vou selecionar, sei lá, o nome. Tá legal. Então, a partir do meu user, eu peguei meu nome e também peguei os repositórios que eu tenho, retornando pelo nome, os primeiros 10. Mas e por aí vai. Eu posso também fazer algumas requisições mais profundas também. Posso também buscar aqui os colaboradores aqui. Eu posso, sei lá, buscar os primeiros 10, pegar os nodes, né? E pegar o nome deles, né? Tá legal, consegui pegar os repositórios, o nome dos repositórios e os colaboradores que eles têm aqui, né? Então, a gente consegue fazer bastante... a gente consegue solucionar basicamente o que a gente precisa, né? Então, pensando aqui, só de ver aqui, a gente vê que tem muita informação. Imagina retornar essa quantidade de informação a cada API, a cada requisição REST que a gente precisa, sabe? Muitas vezes a gente tem que ficar olhando, tentando entender onde está o campo, porque é muita informação que trafega, né? E às vezes acaba consumindo bastante dados, né? Dependendo da página que você for fazer, né? Então, imagina que essa parte aqui, de repositórios tem muita informação, de colaboradores tem muita informação que a gente pode buscar, e por aí vai. E eu vou também estar fazendo uma comparação do GraphQL aqui, dessa requisição, com o API REST, né? Então, deixei aqui também preparar, aqui no Insomnia, né? As requisições que a gente faria na REST, né? Na REST a gente usa sempre aqui a URL também, usa também para GET, né? E aqui, basicamente, é a rota que a gente consegue acessar os meus repositórios, né? Então, se a gente ver aqui, eu consigo acessar meus repositórios, ele está trazendo muita informação, né? Então, isso daqui é um objeto inteiro de repositórios, né? Só que aqui, a gente consegue ver que, traz bastante informação que, às vezes, a gente não precisa, né? Às vezes, eu só queria o nome e os colaboradores dele. Só que se a gente dá uma olhada por aqui, cadê os colaboradores, né? Os colaboradores, eles estão passando, na verdade, a URL para a gente acessar os colaboradores, né? Então, se a gente ver aqui, tem essa URL aqui, que é o próximo caminho que a gente precisa fazer para buscar os colaboradores desse repositório em si. Então, ele já não está trazendo todas as informações que eu preciso fazer já mais uma requisição para buscar essas informações, né? É comum algumas APIs bem grande, né? Fornecer os próximos caminhos para a gente buscar as informações que precisa, né? Para eles não trazer o objeto por inteiro, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que fazer uma outra requisição, né? Então, se eu quisesse buscar um array de repositórios e depois os colaboradores, eu preciso fazer essa requisição e depois, sobre cada um, fazer uma outra requisição, né? Então, se a gente ver aqui, se eu quero pegar os colaboradores desse daqui, repositório, eu preciso usar esse endpoint aqui, ó. O nome do repositório e depois o /collaborators. Aí a gente consegue, em si, finalmente, conseguir a totalidade de informações que a gente precisa. Então, trazendo muita informação que a gente não precisa e ainda tendo que fazer 2 requisições para isso, sabe? Ao contrário do GraphQL, que a gente já solicita exatamente o que precisa, né? O que torna bastante flexível para o front-end, né? Então, para o front-end que precisa para uma página X dessa forma, ele consegue pegar dessa forma. Para um aplicativo que ele precisa pegar de um outro campo aqui, colaboradores, ele também consegue, sabe? Então, ele fica bastante flexível no GraphQL, né? A solicitação dos dados, né? É muito mais o cliente dizer o que ele quer. Então, é bem interessante para APIs públicas, né? Porque você não sabe como o cliente vai querer utilizar. Então, você fornece os dados, as relações entre eles e fala, ó, usa aí como quiser. E fica bem simples para ele integrar, né? Então, aqui foi um exemplo bem breve, assim, sobre o GraphQL, né? Tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, né? Desde mais filtros, relações, a gente pode também fazer com que não retorne alguns campos que você não precisa ter, e por aí vai. Então, aqui foi uma apresentação breve aqui da API REST de Countries, né? E do GraphQL, do GitHub. Beleza? Agora eu vou continuar um pouco minha apresentação aqui. Então, depois eu vou disponibilizar alguns links para vocês poderem também testar essas APIs. É bem simples de testar, sabe? Inclusive, você pode liberar até para, por exemplo, POs, analistas, para poderem utilizar e entender mais sobre o domínio do banco de dados, né? Bom, agora vamos tentar entender agora como que o GraphQL funciona por trás, né? Como que ele faz essa mágica de, retornar somente os campos que precisa, o que ele permite fazer e como que ele funciona basicamente por trás, né? Então, aqui, essa imagem aqui define basicamente a arquitetura GraphQL por inteira, né?
aqui tá descrito por inteiro o GraphQL. Tudo que você precisa vai estar por aqui. Então, como que funciona basicamente? A gente precisa estar configurando o GraphQL no front-end e a gente também precisa configurar o GraphQL no back-end, né? No front-end ele é muito simples. A gente usa alguma biblioteca, tipo o Apollo Client para React, algumas outras bibliotecas, e a gente basicamente configura para estar podendo utilizar aquele padrão de carry, né? Então, esse padrão aqui que a gente usa, né, de carry sim. Então, a gente basicamente vai criar uma string que vai ser desse formato aqui e vai poder estar enviando, né? Então, normalmente usa um GraphQL Client para cá. Bem simples, o front-end apenas solicita os dados. Então, ele só escreve as carries que eles precisam fazer. Agora, no back-end, a gente precisa entender essa requisição solicitada pelo client, né? Nesse formato que ele vem num formato um pouco diferente, né? Que é um pouco descritivo, né? E a gente precisa estar fazendo um tratamento para retornar esses dados, né? Então, no GraphQL, tudo funciona em cima sobre um só endpoint, né? Então, todas as requisições GraphQL, se você parar para ver, ele sempre vai para um endpoint apenas. Ele funciona sobre o HTTP, né? E ele sempre vai apenas para um endpoint. Normalmente, você libera, tipo, um barra GraphQL da sua API, e sempre todas as requisições do GraphQL do front-end vai para esse único endpoint. E daí, o GraphQL vai fazer algumas operações aqui por trás, tá? Então, como que a gente precisa configurar aqui o GraphQL para ele conseguir entender essa requisição, carry, users e tudo mais aqui do front-end? Tá, a gente precisa de algumas coisas, né? Primeiro, a gente precisa definir o esquema, né? O esquema é basicamente a definição dos objetos, das requisições que o usuário pode fazer. Então, vamos pensar mais ou menos num usuário. O usuário é um objeto, né? Que também a gente também tem no banco de dados, né? Então, a gente precisa descrever exatamente o usuário, né? O que a gente pode retornar aqui no esquema, né? Então, a gente acaba definindo aqui no esquema esse domínio, né? Então, vamos descrever o usuário, que vai ter o nome, o e-mail, do tipo string, sabe? A gente tem que descrever exatamente aqui, para que o cara do cliente aqui consiga solicitar essas informações desse user aqui. A gente também precisa falar quais requisições ele pode fazer. Então, a gente vai definir no esquema um tipo users, que vai retornar um tipo de usuário, sabe? Então, a gente aqui no esquema, a gente acaba definindo isso. Então, vou mostrar mais à frente, né? Mas no esquema, basicamente, a gente faz a definição dos objetos, das relações entre eles, e quais carries a gente pode fazer. Tá legal. Então, agora alguém do cliente solicitou pelos usuários e pelo nome. Então, depois que ele passar a fazer uma verificação se existe esse objeto, se existe essa requisição, se os campos estão no formato adequado, ele vai ter que buscar os dados para uma base de dados, né? Pode ser uma base de dados MongoDB, não relacional, por exemplo, ou um relacional como o MySQL, e por aí vai. Ele precisa buscar esses dados. E ele precisa fazer eles têm uma função chamada resolvers, né? Que basicamente o resolver, ele serve para buscar na nossa área de dados, na nossa parte de dados, os dados e retornar. E nessa parte aqui, que também, tipo, o GraphQL, ele faz esse filtro, né? Então, por exemplo, no nosso banco de dados, a gente retorna um objeto de 30 campos. Só que aqui eles fazem o filtro para retornar aqui no front-end somente os campos solicitados. Então, passando por cima, o front-end faz uma carry, ele chega nesse único endpoint, passa pelo esquema, faz uma verificação se existe esse objeto, se existe essa requisição, depois passa pelo resolver para buscar os dados, busca os dados e depois retorna para o front-end. Bom, de forma resumida, em si, é assim que funciona a arquitetura do GraphQL. Vou estar passando agora um pouco mais detalhado. Então, aqui no servidor, a gente precisa configurar essas duas informações, né? Claro, a gente precisa também configurar algumas informações sobre a biblioteca que você está usando, seja Apollo, seja GraphQL.net, por aí vai. Mas o principal que a gente precisa configurar, quanto à nossa especificação GraphQL, a gente precisa colocar o esquema e os resolvers, né? Como a gente viu aqui, o esquema é a descrição dos objetos, né? Então, é basicamente isso mesmo, a descrição dos objetos e as carries que a gente pode executar. Então, basicamente, aqui no esquema, né, a gente configura, né? Então, a gente tem aqui na nossa API o autor. E o autor, ele tem um campo ID do tipo inteiro, o first name como string, last name, e ele também tem uma relação com books, né? Que esse book é um outro tipo, né? É um outro objeto. Então, o autor tem vários livros. E da mesma forma, a gente também tem que descrever quais carries o cliente vai poder fazer. Então, quando a gente solicita aqui no Playground, a gente está solicitando country, né?
mas quer dizer que lá no schema eles têm configurado uma requisição do tipo country. E a gente tem aqui, nesse exemplo aqui, uma requisição do tipo autor, que aqui está com letra minúscula, que recebe o ID inteiro, obrigatório passar esse parâmetro, né, que esse exclamação significa que é obrigatório passar, e ele vai retornar um campo do tipo autor. Então, sempre que a gente requisitar por essa função, né, por essa carry autor, ele vai retornar um objeto do tipo autor. E aí eu posso selecionar esses campos aqui, ID, first name, last name, books. E é interessante também que, como a gente acaba definindo aqui, aqui não é uma descrição exatamente do banco de dados. A gente pode descrever ele com outros nomes, fazer algumas operações do tipo. Então, por exemplo, é comum a gente não querer retornar o password para o front-end, né? Então, a gente poderia ter o autor aqui, no banco de dados ter o password, mas a gente limitar aqui, não passar o password aqui. Aí, assim, quando o cara buscar pelo autor, não vai retornar o password, sabe? Porque a gente não especificou que ele pode buscar isso. Então, a gente especifica apenas o que a gente pode buscar, sabe? E, basicamente, o esquema serve para isso, definir quais carries ele pode fazer, com retornos dele, e quais são os objetos que existem nesse contexto, nessa aplicação. E aqui no lado direito, a gente está descrevendo os resolvers, né? Os resolvers são as funções que vão buscar pelos dados, né? Então, quando alguém executar por um autor, buscar pelo ID, ele vai cair nesse carry, nesse autor aqui. E nessa função aqui, ele vai buscar por uma base de dados, pode ser uma base de dados local, sei lá, pode ser um array mesmo, pode ser um banco de dados, MySQL, um não relacional, e por aí vai. O importante é que retorne o nome dos campos da mesma forma, né? Então, se tiver first name aqui, retornar dessa forma, o GraphQL vai entender, né? E, tipo, por exemplo, do banco de dados pode vir 30 campos, e como aqui a gente só tem esses 3 campos, pô, a gente pode retornar somente esses 3 campos, né? Então, o GraphQL vai fazer essa manipulação aqui para retornar somente esses 3 campos, né? E aqui uma outra coisa que acontece no GraphQL, né? Que aqui é uma relação, né? É uma relação entre autor e livros, né? Então, quando a gente buscar por autor, sempre a gente vai buscar pelos livros, né? E o que o GraphQL em si faz? O GraphQL, aqui é basicamente um outro resolver, né? Para buscar as relações desse autor. Então, aqui é uma função que vai buscar todos os livros desse autor. A gente também acaba tendo que configurar essa função, né? Essa função para as relações dele, né? Então, de books, se o autor, ele buscar pelo autor, vai cair aqui. E depois ele também solicitar o campo books. Aí ele vai passar por essa requisição, por esse resolver aqui, para buscar os livros desse autor. Então, a gente vai também ter acesso aqui nessa função aqui, acesso ao objeto autor que está executando, né? Então, passo primeiro por aqui, e aqui eu vou ter o ID do autor e conseguir buscar os livros desse autor aqui, e depois retornar a completude do objeto em si. Basicamente, no servidor, a gente precisa configurar isso, né? A gente precisa configurar o que ele pode retornar, o que ele pode, os objetos em si, e configurar as funções que retornam esses dados aqui. Bom, agora no client, o client é muito simples, né? O client é basicamente utilizar a aplicação. Enquanto no back-end se configurar para deixar disponível para o client utilizar, o client só precisa solicitar as informações, né? Então, aqui eu estou passando um exemplo que eu peguei da biblioteca Apollo, né? Inclusive, peguei da documentação deles, que a gente consegue basicamente, tipo, consegue integrar no React, né? E solicitar os campos, né? Então, aqui eles têm um exemplo de buscar os cachorros, né? E pegar apenas o ID e o bridge, né? Então, a gente consegue solicitar, descrever essa carry, né? Então, a gente aqui está usando um recurso do JavaScript, que é aqui, né? E também está descrevendo a carry que a gente precisa, né? Então, no contexto de cachorros, provavelmente tem muita mais informações, né? E, no caso aqui, a gente só está solicitando as informações que a gente precisa para essa página, né? Então, para essa página aqui no lado direito, que a gente está retornando um select, né? E que está retornando basicamente o bridge do cachorro, né? Então, a gente não precisa de mais informações que isso. Então, a gente só faz essa carry e busca somente por esses 2 campos, né? Então, nesse Apollo Client, ele basicamente funciona dessa forma, né? Então, ele usa esse use carry, que vai buscar essa carry, né? E ele vai, quando terminar, ele vai ter disponível nesse campo data, né? Data. E aí ele vai poder depois estar exibindo aqui embaixo, né? O retorno daqui. E basicamente vai retornar um array de dogs, né? Com esses campos aqui.
Então, no client é bem simples, apenas você... É que aqui é um exemplo em JavaScript e com Apollo, né? Mas, independente de linguagem, basicamente você vai ter que descrever somente a query que você precisa executar e ele vai fornecer os dados que você precisa usar na sua aplicação, né? Então, o client é bem simples para utilizar. Bom, mas no GraphQL ele só serve para buscar dados? Não, não exatamente. No GraphQL a gente também precisa, eventualmente, né, nas nossas aplicações, você precisa criar dados, editar, remover, e no GraphQL também é possível, né? E no GraphQL a gente acaba usando o mutation para isso, né? O mutation, igual a gente estava vendo nos exemplos anteriores, a gente sempre usava o nome carry antes, né? Mas quando a gente precisa fazer alguma alteração no banco de dados, alguma alteração, né, a gente acaba utilizando a mutation em si. Não tem muito, assim, tem algumas diferenças, sim, entre elas, né? Mas a principal questão que eu vou abordar hoje é que o mutation é utilizado para criação de dados, né? Então, a gente consegue também criar dados com GraphQL, né? Então, a gente define aqui o mutation, que é essa página que, basicamente, ele está adicionando um novo to-do, que ele está pegando, basicamente, uma única informação, né? Desse input, né? Que ele vai pegar, basicamente, o tipo, né? Que é o título dele, né? O nome desse to-do, e depois ele vai dar um submit e vai executar essa mutation, né? E ele vai passar aqui por parâmetro e vai criar esse to-do, né? E após esse criação desse to-do, eu estou falando para retornar o ID e o tipo, né? Que basicamente é do contexto desse domínio do to-do, né? Que tem esses dois campos que pode retornar. Então, no GraphQL em si, a gente também consegue configurar para ele permitir fazer a criação de dados, né? Alteração de dados, remoção de dados, porque nas nossas aplicações a gente precisa sempre, né? Nem sempre a gente só precisa fazer carry, né? Então, a gente também consegue. Bom, mas basicamente um resumo que é importante que vocês entendam hoje, né? Que entendendo isso, acho que para mim é o principal, né? Porque numa apresentação simples a gente consegue passar por completo o GraphQL, que é bem extenso, né? Porque você precisa configurar no client, no back-end, por aí vai, né? Um resumo bem simples do que como funciona o GraphQL é, basicamente a gente descreve os nossos dados, o que a gente pode retornar, depois a gente solicita o que a gente precisa e recebe resultados preditivos. Recebe exatamente o que a gente precisa. Então, a gente está descrevendo o nosso objeto do tipo project, que ele pode retornar esses três campos, né? E um deles é uma relação. Então, aqui no client, a gente solicita somente o que a gente precisa. Pô, a gente só precisa do tagline quando o name for GraphQL. Beleza, você vai receber exatamente isso. Então, a gente recebeu o project e aqui está recebendo uma tagline para isso. Então, descreva os dados, busque, solicite pelo que você precisa e receba o resultado esperado, preditivo, né? Esse aqui é um resumo bem simples do que o GraphQL em si é. Bom, agora eu vou passar aqui por uns dois casos de uso, né, do GraphQL, né? Acabei pesquisando também sobre outras empresas que estavam utilizando o GraphQL e por aí vai, né, para tentar entender o que eles estavam passando, né? Eu utilizei aqui na Lube também, junto com o meu time, né, o GraphQL em um projeto aqui na Lube, né? Inclusive, a gente passou por alguns problemas, também teve algumas vantagens, exatamente como essas empresas também acabaram passando. Mas vou estar abordando mais para frente. Vou passar dois casos de uso do GraphQL, e um deles é o Netflix. O Netflix, né, como vocês conhecem, é uma plataforma que a gente consegue, de assinatura, né, que a gente consegue, tipo, assistir vários filmes, séries, etc. Inclusive, assistam Brooklyn Nine-Nine, porque é bem legal. E a gente consegue, basicamente, fazer isso, né, assistir filmes, séries, por um serviço de assinatura, né. E, pô, o Netflix hoje atende muita gente, muitas pessoas no mundo inteiro, sabe? Muitas pessoas mesmo. E eles precisam bastante de uma arquitetura que ajude essa escalabilidade, né? E alguns anos atrás, né, a Netflix foi um dos early adopters do GraphQL, né? E eles precisavam, eles estavam passando por alguns problemas e eles viram no GraphQL um meio para resolver esses problemas, né? Então, algumas páginas simples, eles estavam precisando de dados de múltiplas fontes, né? Então, normalmente, numa arquitetura como a Netflix, eles acabam utilizando arquiteturas diferentes, né? E no caso deles, eles acabavam usando bastante microserviço, né? Então, o cliente em si, tipo, o desenvolvedor front-end, pô, ele não sabia, eventualmente, onde ele precisava buscar os dados para uma página. Então, uma página simples, às vezes, precisava buscar, tipo, em centenas de fontes diferentes, URLs diferentes, os dados que eles precisavam. Então, trazia bastante complexidade para eles, né? E eles também estavam precisando melhorar a performance dos sites deles, né?
Então, a arquitetura dele era basicamente um microserviço REST, né? E eles tentaram se normalizar o banco de dados para ajudar nisso, mas não tiveram muito sucesso, né? Então, eles precisavam melhorar a performance e a complexidade da arquitetura, né? Porque estava bem difícil de trabalhar e, ao mesmo tempo, não estava tão performático assim. Bom, então eles decidiram usar o GraphQL como middle layer entre os microserviços REST, né? Então, supondo que eles tinham, sei lá, 10 microserviços, tá? Só um exemplo, né? Porque eles têm centenas de microserviços, né? E eles acabaram colocando o GraphQL como middle layer, né? Basicamente criaram tipo, um microserviço GraphQL que depois iria chamar esses outros microserviços, né? Então, eles acabaram adotando o GraphQL para isso. E como que funcionou, basicamente, né? Toda requisição que eles precisavam fazer ia passar por esse GraphQL middle layer, né? Que fosse care, né? E depois esse middle layer ia buscar entre esses microserviços REST os dados, né? Então, ficou apenas um lugar para os desenvolvedores front-end buscar os dados. Então, ficou muito mais simples para o desenvolvedor front-end saber onde buscar, porque é apenas um lugar e você vai ter também a descrição, tipo, dos objetos dele, porque o GraphQL fornece essa documentação, né? Então, ajudou a diminuir a complexidade deles, né, para o desenvolvimento. Então, páginas simples que precisavam buscar vários lugares, pô, agora pega só de um lugar, né, por GraphQL. E eles também tiveram alguns melhorias de performance, né? Então, algumas páginas que consumiam 10 megabytes começaram a consumir 200 KB. Por quê? Porque retornava muita informação antes que não precisava. Mas precisava buscar essa fonte, né? Sei lá, 10 requisições trazendo objetos muito grandes, sabe? Para a gente fornecer, sendo que a gente precisava, tipo, um campo de cada requisição, sabe? Então, eles conseguiram apenas selecionar o que eles precisavam, eles conseguiram diminuir bastante o consumo de dados de internet, e que, às vezes, é muito importante para alguns usuários, né? Essa quantia de internet. Inclusive, as requisições que passaram por esse middle layer GraphQL conseguiu tipo, melhorar a performance, porque era um pouco menos dependente da internet da pessoa que estava utilizando, né? Porque passava por esse microserviço, e esse microserviço tinha uma internet muito veloz, né? Onde ele estava hospedado, ele conseguia chamar esses demais microserviços bem rápido. Então, eles conseguiram melhorar a performance dessa forma também. Agora, um outro caso de uso bem interessante foi o GitHub, né? Porque o GitHub em si, ele já possui uma API pública REST, né? Igual eu mostrei aqui no Insomnia, ele já tem uma API pública REST desde 2008, né? E ele também tem várias bibliotecas, como a Go GitHub e o Octonode, né? Para acessar as informações do GitHub, né? Então, eventualmente, você vê algumas pessoas criando algumas aplicações sobre a API do GitHub. Você pode também colocar, sei lá, no seu site pessoal algumas informações sobre seus repositórios e por aí vai. Então, é uma API bem interessante que a gente pode estar utilizando, né? Então, ele já tem essa API pública REST e várias bibliotecas para algumas linguagens, né, que conseguem acessar esses dados. Só que, alguns anos atrás, né, eles começaram a passar por alguns problemas, né. Então, alguns problemas que eles estavam passando era a escalabilidade, né, igual eu mostrei aqui um pouquinho, é que, por exemplo, pô, se eu quisesse buscar os repositórios meus repositórios e depois buscar os colaboradores, pô, já precisava de 2 requisições. E por aí vai. E dependendo do caminho que a gente fosse seguir, a gente poderia, pô, pegar cada vez mais requisições para uma página em si, né? Então, no GraphQL que a gente faz normalmente com uma requisição só, aqui eu precisaria, sei lá, pegar umas 5, 6 requisições para pegar as informações que a gente precisaria, sei lá, para uma página que eu estou utilizando. Então, era muito mais requisições sobre o servidor deles. E também tinha essa questão da flexibilidade da API, né? Por quê? Porque como é uma API pública, você não sabe mais ou menos como o cliente vai querer utilizar, né? Como que a aplicação dele vai querer utilizar. Ele precisa atender diferentes aplicações, né? Ele não tem um contato diretamente com o cliente, né? Pedindo, o que você precisa aí? Ele não vai fazer umas mudanças exatamente só para ele, né? Vai fazer mudanças que sejam interessantes para todo mundo, né? E com o GraphQL ele traz uma flexibilidade, né? Então, alguns clientes que precisavam, tipo, de alguma informação ou precisava que retornasse tal, com o GraphQL ele consegue ser mais flexível, né? E impedir, por exemplo, que você retorne alguns campos, por aí vai. Então, com GraphQL, consegue ser mais flexível. Então, eles decidiram criar uma API GraphQL, né, para fornecer aos integradores, né, a flexibilidade de acessar os dados que precisavam. Então, ficou muito mais flexível para quem quisesse usar a API do GitHub, utilizar ele em si. Eles conseguem selecionar basicamente o que eles precisam, né? E fica menos dependente de acessar, procurar as rotas que eles precisam acessar, ficou bem mais simples para acessar a API, né?
E esse processo, né, que eles construíram a API GraphQL, né, como eles já tinham a API REST e tudo mais, eles falaram que foi um processo bem simples a criação, sabe? Foi algo bem straightforward, né, bem direto, né? Eles não tiveram muita dificuldade na criação dessa API. E esse GitHub GraphQL API foi um dos primeiros grandes exemplos de adoção do GraphQL. Claro, já tinha o Facebook utilizando, né? Mas foi uma outra empresa, além do Facebook, né? Tá utilizando o GraphQL, né? Uma empresa bem grande, né? E isso daí traz bastante confiança, né? Para a gente poder estar utilizando alguma ferramenta como ela, né? Se algumas empresas muito grandes estão usando, também tem alguma coisa boa por trás, né? Mas é importante a gente entender também o porquê. Vou passar aqui algumas vantagens, desvantagens de quando usar o GraphQL, né? Bom, aqui as vantagens eu descrevi um pouquinho sobre o que eu senti, que nosso time também passou pelo GraphQL, né? E o que outras empresas acabaram passando, né? Bom, a principal vantagem do GraphQL é basicamente de trazer essa flexibilidade de acesso aos dados, né? O cliente escolhe o que ele precisa buscar. A gente apenas descreve as relações e que a gente precisa, pode retornar, né? Tem uma menor transferência de dados, né? Porque agora não vai retornar mais os JSON por completo, né? A menos que ele queira. Então, tem uma menor transferência de dados, né? O que pode ser interessante para algumas aplicações que tem menos, precisa consumir menos consumo de internet. Permite a evolução constante da API, né? Então, é bem simples a gente versionar o GraphQL, né? Eventualmente, a gente precisa, talvez, criar alguma versão 2, né? Mas, dependendo da mudança, a gente pode simplesmente deixar o campo lá e colocar como deprecated, né? Então, o Facebook, até uns anos atrás, ele ainda estava rodando até na versão 1, sabe? Por muito tempo rodou ainda na versão 1, sem precisar ficar criando V2, V3, V4, por aí vai. Bom, uma coisa que normalmente a gente acaba utilizando bastante nas APIs REST é o Redux, né, no React. Particularmente eu, tipo, depois que não tive muita necessidade de usar Redux, né, porque não tem muito sentido usar um gerenciamento global de estado para o GraphQL, porque a cada componente, a cada página que a gente usa, a gente busca somente o dado que precisa, né? Não tem mais esse compartilhamento de informações como a gente precisava usar em algumas APIs REST, né? Porque cada página solicita os dados que ele precisa, né? E foi exatamente o que eu senti também. Não senti falta nenhuma do Redux em si. E a parte da documentação, né? Porque o GraphQL ele já fornece essa documentação bem fácil, né? Então, como a gente viu o GraphQL Playground e o GraphQL, pô, a gente consegue basicamente ver o que a gente pode solicitar, ver quais os formatos do objeto, assim como o Swagger, né? Só que no GraphQL ele já deixa tudo preparadinho, bem fácil, né? E configurado. Agora algumas desvantagens que a gente sentiu e também viu é que tem algum maior consumo de processamento no banco de dados, o que acaba gerando o problema do N+1. Que agora, esse problema do N+1 é que acaba, eventualmente, no GraphQL, tendo que fazer mais operações no banco de dados do que talvez seria necessário para uma API REST, por exemplo. Porque nas relações, quando vai buscar uma relação de um objeto, ele acaba buscando baseado no elemento pi, né? Então, ele faz N+1 carries, né? Então, se eu quero buscar um autor com 2 livros, ele vai fazer aí, ao todo, 3 requisições, né? Que ele vai buscar 2 livros, né? E mais um que vai buscar pelo autor e depois buscar cada livro baseado no ID do elemento pi, né? Do objeto pi. A especificação em si não trata sobre o upload de arquivos, né? São algumas coisas pendentes que a especificação acaba não tratando, né? Então, quando a gente precisa trabalhar com arquivos no GraphQL, é um pouco complicado e, às vezes, as bibliotecas, depende de um pouco das bibliotecas se implementarem, mas se você ver por trás, no final ele faz um post com form data, sabe? Então, não é tão interessante mesmo. Carries com profundidade indefinida. Então, como no GraphQL a gente descreve exatamente o que precisa retornar, as relações e por aí vai, então quando a gente não sabe mais ou menos qual a profundidade das nossas relações e a gente não sabe quantas precisa retornar, é um pouquinho ruim, né? Porque a gente acaba tendo que limitar ou partir para um endpoint REST, né? Então, por exemplo, algum objeto que precisa trazer, tipo, filhos recursivos, de forma recursiva, né? Pode ser um problema para o GraphQL, né? Que a gente enfrentou isso também no problema. A gente precisava trazer filhos de forma recursiva, né? De um objeto. E, pô, a gente teve que colocar uma quantidade limite, sabe? Mas também poderia ser um API REST que ajudaria a resolver.
A manipulação de erros, né? Porque depende um pouco da biblioteca implementar alguma forma, né? Porque no REST a gente tem um padrão bem definido, né? De status 403, por aí vai, né? Para a gente conseguir ter essa manipulação de erros. No GraphQL a gente já não tem tanto isso. Bom, agora eu trouxe aqui 2 exemplos de quando a gente usar o GraphQL em si. Eu vejo que é interessante a gente estar utilizando o GraphQL em algumas aplicações muito grandes, sabe? Tipo, pô, que atenda muita quantidade de clientes, né? E que também precisa diminuir o consumo de dados de internet, né? Então, às vezes, tem uma parte da nossa aplicação que, tipo, pô, busca muita informação e está consumindo muitos dados de internet. Dependendo a gente pode estar criando até um microserviço GraphQL somente para essa parte, alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou pensar numa nova arquitetura que consiga diminuir esse consumo de dados. Pode ser interessante para isso. Algumas APIs públicas, né? Porque APIs públicas em si, ele acaba atendendo diferentes integradores, né? E a gente não sabe como o integrador vai utilizar, né? Então a gente consegue, tipo, deixar bem flexível para que quem quiser utilizar consiga utilizar ele de forma bem flexível, né? Então a gente tem exemplos do GitHub, porque API, Countries API, que são exemplos de APIs GraphQL públicas, né? Então a gente consegue, tipo, solicitar o que a gente precisa, né? Então, é bem flexível para a gente utilizar, né? Bom, o que eu queria deixar, assim, principalmente agora no final, né? É que, assim, o GraphQL, ele foi criado lá alguns anos atrás, 2011, por aí, no Facebook, para resolver alguns problemas que eles estavam passando nessa transição para um aplicativo, né? Então, apesar disso, eles também tiveram outros problemas com o GraphQL, né? Toda tecnologia em si, ele traz problemas. Não existe uma tecnologia que não tem problema. Então, se, por exemplo, um GraphQL resolve isso, ele também vai ter outros problemas. Tem que pensar bastante nesse ponto, né? Não vamos utilizar só porque resolve o problema. Pense também nas questões que ele também vai trazer de problemas, né? Então, o importante é sempre entender as tecnologias, entender as necessidades dos nossos clientes, dos projetos, e depois, em si, a gente escolher as tecnologias e pensando nos trade-offs, que a gente vai precisar fazer um trade-off, né? A gente vai precisar, tipo, abrir mão de alguma coisa para ganhar desempenho, abrir mão de, sei lá, tipo, abrir mão, sei lá, de desempenho para deixar uma arquitetura melhor, e por aí vai, né? Então, sempre pense bastante nesses trade-offs, né? E não utilize a tecnologia apenas por hype, sabe? E é isso. Esse daqui que eu queria trazer um pouquinho sobre o GraphQL. Agradecer a todo mundo que apareceu aí, né? E se vocês tiverem alguma informação, aprender um pouco mais sobre o GraphQL em si, podem estar conversando comigo, né? E a gente pode estar até fazendo algum workshop depois, sabe? Tipo, criando alguma aplicação GraphQL em si, né? Porque a palestra em si era só para trazer uma noção do que o GraphQL é, né? Porque não dá para a gente construir uma aplicação agora, por completo, ou passar muito a fundo sobre isso. Então, valeu, pessoal.